Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 6 de junho de 2025. A Ucrânia desmantela a preparação russa para atacar Sumi. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, inscreva-se porque aqui você vai ver a verdade. E é importante todos darem um like porque assim faz com que o YouTube divulgue mais o canal, porque vai entender que o assunto é relevante. E também compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Como vocês sabem, eu já noticiei em outros vídeos, a Rússia trouxe uma concentração de tropas próximo à província de Sumi de aproximadamente 50 mil militares que estão lá concentrados e também fazendo treinamento, mais a retaguarda, para invadir a região de Sumi. Na realidade, essa invasão já começou e eles estão com batalhas, estão fazendo incursões na linha de fronteiras entre a Rússia e Sumi. E eles estão ali na província vizinha, que parte está uma parte menor a Ucrânia se encontra lá, que é justamente em Kursk. E as tropas ucranianas, elas entraram na região, comandos, como eu relatei esses dias, para atrair os russos e assim procurar rastrear os movimentos e aonde eles estão localizados, para que a Ucrânia possa desmantelar com ataques de artilharia e outros equipamentos, aviação inclusive, como aconteceu, aviação, para expor essas posições. E a Ucrânia justamente fez isso. Ela conseguiu mapear onde é que estão as estruturas, onde é que estão as tropas e desferiu golpes devastadores nas posições russas, né? Onde estão a concentração de tropas, a concentração também da logística e de equipamentos. E ela usou principalmente os lançadores de foguetes HIMARS americanos, e com isso ela conseguiu destruir postos de comando, a infraestrutura, inclusive tropas propriamente dita, nesses mais de 50 mil soldados russos que estão ali na região de Kursk, esperando o momento de receber uma ordem. Mas a Ucrânia começou com isso a desmantelar esse processo. Não que ela desmantelou todo ele, não. Ela não neutralizou 50 mil soldados, por exemplo. Isso não. Mas já uma boa parte, né? Ela já conseguiu fazê-lo isso à distância, depois dessa ação do Serviço de Inteligência do SBU da Ucrânia e também das forças especiais que foram lá justamente para descobrir onde é que eles andam. Os comandantes ucranianos confirmaram o aumento de tropas russas ali, então tem-se certeza que aproximadamente 50 mil estão ali e que estão sendo preparadas para operações em larga escala na região de Sumi. A enorme concentração de forças russas, 50 mil, é um número muito grande, né? E sem dúvida nenhuma, ela reforça a convicção de que ainda podem alcançar a vitória por meio desse contingente que está lá. Isso é a crença da Rússia. O que eu acho que não, eu acho que 50 mil é muito pouco. Eles vão sofrer baixas, vão perder material e vão acabar tendo que recuar como fizeram em Kharkiv há um ano atrás, né? Há um pouco mais de um ano atrás, um ano e um mês agora faz mais ou menos isso, né? E para neutralizar esta ameaça, o máximo possível, os ucranianos, então, eles vão precisar eliminar. Então, eles começaram agora e eu acredito que mais ataques desse, eu diria, praticamente agora foi feito, essa semana, agora ontem, que foi feito esse ataque contra as forças russas na retaguarda. Ela procurou ver a profundidade da retaguarda ali em Kursk, onde elas estão concentradas. E para isso os ucranianos também lançaram ataques, né? Eles lançaram ataques em Kursk, no flanco, na região ali de Teotkino, para forçar uma redistribuição das forças russas que estavam mais para trás. Então elas atacaram aquele flanco ali, não é exatamente a cidade de Teotkino, não é o caso. Estamos falando na região mais à frente. E para os russos redistribuírem as suas tropas. Ao ameaçar o possível flanco, eles pressionaram as posições russas,
realizaram rotações rápidas para manter tropas e equipamentos renovados da linha de frente, ou seja, ele, por exemplo, ia dois contingentes, né? Um contingente de tanques e já vinha outro atrás. Quando acabava a munição do contingente da frente, ou precisava reabastecer combustível, então o segundo que vinha atrás assumia, enquanto o primeiro contingente voltava. O primeiro voltava, o segundo. Então deixaram praticamente o dia inteiro fazendo essa rotação, não dando folga, não dando descanso para as tropas russas. Um movimento interessante com os carros de combate da Ucrânia. E as principais ofensivas também estavam ameaçando um ataque àquela região, né? E aí os veículos blindados estavam girando com muita eficiência essa rotação entre eles, né? Um contingente ia, outro voltava. E aí procuraram engajar as posições russas e garantir uma pressão constante nessas linhas da concentração da Rússia, que eles fizeram umas linhas, eles têm que defender a concentração deles. Eles não podem ficar numa concentração sem linhas de defesa. E essa tática impediu também que as forças russas se concentrassem em pontos fortes e forçou eles a posições defensivas improvisadas. Só que eles estavam numa posição de terreno aberto. Eles não imaginavam que a Ucrânia iria atacar ali. Né? Mas a Ucrânia atacou. À medida que as tropas russas avançavam para preencher brechas, eles estavam tentando daí contra-atacar os ucranianos e impedir esse avanço ucraniano, eles ficaram assustados, né? Muitos foram eliminados. Houve um ataque, uma intervenção muito forte de drones, né? Mesmo as tentativas de se mover em pequenos grupos de 2 ou 3, aí eles tentaram escapar, também falharam, porque eles eram neutralizados também pelos ucranianos, né? E aí os ucranianos continuaram mirando neles com precisão. No entanto, o mais importante é que os ucranianos rastrearam esses movimentos, revelaram a localização das concentrações de tropas russas, postos de comando, abrindo caminho para ataques mais devastadores, mais massacrantes. Enquanto essa informação crucial que a Ucrânia levantou permitiu que as equipes da artilharia dos foguetes HIMARS localizassem os alvos e atacassem várias bases militares onde os russos estavam concentrados de uma maneira simultânea. Enquanto isso, na localidade de Elegov e Riskles, os moradores locais também relataram um grande número de baixas entre os russos, que foram levados após o ataque, ou seja, após o ataque, como a Ucrânia não ocupou, ela só quer desgastar a concentração, eles já voltaram e levaram gente para um prédio e reuniram esse pessoal no local e começaram também a esconder as tropas nesse prédio. Só que os drones de reconhecimento, que estavam a uma alta altitude, acompanhando a movimentação da Rússia notou. Então os ucranianos também alvejaram esses postos, atacaram especificamente um prédio de um andar, né? Mas um prédio médio porte, cheio de soldados, que eu vou relatar no próximo vídeo, na realidade, com um avião de caça, se eu não me engano era MiG-29, mas é MiG-29, que largou bombas em cima desse prédio e aí aumentou o número de vítimas, né? E uma das vítimas foi o subcomandante da Brigada de Fuzileiros Navais, de número 155, que foi eliminado por um ataque de precisão no posto de comando na localidade de Rilsk, né? Ali na província de Kursk, né? Esses ataques mostram que os ucranianos já estão drenando essas forças russas antes deles começar. Eu acho que eles estão praticamente, talvez eles cancelem, né, porque eles vão fazer mais ataques, eles já descobriram a região que os russos estão, e a não ser que eles saiam de Kursk, que eles empurrem eles muito para longe, mas não vai acontecer, que eles vão ficar muito longe do teatro de operações. Então os ucranianos já estão acabando com eles antes do ataque começar, o que sem dúvida nenhuma foi uma estratégia muito interessante. E com isso eles interrompem os preparativos do exército russo, infligem perdas, limitam mais os russos ao que eles poderão tentar alcançar. Se os russos se reposicionarem suas forças mais na retaguarda para tentar permanecer indetectáveis, essas forças não serão capazes de responder rapidamente a avanços repentinos ou ataques ucranianos. E isso coloca os russos em um dilema muito difícil. Os russos terão que posicionar suas forças muito mais na retaguarda ou eles devem receber os golpes desferidos
pelas equipes de ataque ucranianas, que vão continuar acontecendo praticamente agora todos os dias, para desgastar o máximo possível antes de começarem os ataques pesados da Rússia nessa campanha chamada campanha de verão, que já está começando agora na primavera. Os russos vão apostar que seus números serão suficientes para fazer um avanço, apesar do pesar dos danos. Eu acho que eu diria, talvez não é tanto apostar, agora refletindo melhor, mas eles estão cumprindo uma ordem do ditador. E acho que tem alguns militares, se tem massa encefálica, que eles sabem que com essa tropa que está lá, eles não vão conseguir ir muito longe. Enquanto os ucranianos continuam patrulhando áreas atrás das linhas russas, vão continuar fazendo isso, novos ataques parecem inevitáveis e os russos terão que suportar isso e vão ter um desgaste e perdas muito grandes. Além disso, como os russos sofrem com as dificuldades logísticas de mobilizar e concentrar tantas tropas, qualquer movimento será quase impossível de ocultar, o que a Ucrânia aproveitará para fazer suas ofensivas contra este contingente que está concentrado na região de Kursk para atacar Sumi. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com vocês, deem um like, inscrevam-se no canal, porque aqui você acabou de ver a verdade. Compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.